Nós temos que continuar, queridos, cuidando de nós, da nossa vida, da nossa saúde. E nós vemos com muita atenção essa questão do suicídio, da depressão, da ansiedade. Nós vemos com muito cuidado e por ser muito delicado e muito importante, essa questão do Setembro Amarelo. Sabe, queridos, não é só uma questão de um lacinho amarelo. É uma questão de vidas, né? E geralmente, na grande maioria das vezes, o suicida ele não transparece que vai fazer isso. Ele não fica falando para você, eu vou me suicidar, eu vou fazer isso. Não, ele não vai fazer isso, querido. Ele esconde de uma forma tão perfeita, que quando você sabe que aconteceu, você é próximo, fala, não acredito. Teve um pastor amigo nosso, que uma semana antes, acho que uma semana ou 2 semanas antes, nós estávamos juntos, conversando, dando risada, ele falando assim, sabe, do ministério, falando abertamente, feliz da vida. 2 semanas depois, ele se suicida na igreja. Isso é mais normal, infelizmente, do que a gente imagina. Mas pastor se suicidando, infelizmente, queridos, tem muitos pastores se suicidando. Vou contar uma coisa, por quê? Pastor é solitário. Geralmente, pastor tem pouquíssimos amigos, ou quase nenhum, ou alguns não têm nenhum amigo. E grande parte dos pastores tem um bloqueio de procurar ajuda profissional de um terapeuta. Porque como eu, pastor, vou procurar um terapeuta para me ajudar. E como que eu vou fazer isso? Eu sou pastor, eu oro pelas pessoas, oro para Jesus curar da depressão, eu oro para Jesus curar da ansiedade. Como que eu vou fazer um negócio desse? Essa é que a grande maioria dos pastores pensam, querido. E aí eles continuam nessa e não suportam. Aqueles que abandonam o ministério e não se suicidam, aleluia. Aleluia, por quê, pastor? Abandonou o ministério? Não perdeu a vida. Continua vivo. Glória a Deus por isso. Mas muitos, queridos, vão ao fim. E nós precisamos, sabe, trabalhar isso. E nós temos que estar atentos como igreja. Não é só pastores. Pessoas do nosso lado. Eu tenho certeza que grande maioria aqui tinha uma pessoa conhecida que um dia se suicidou. Às vezes amigo próximo, às vezes você até fala assim, puxa, mas como que eu não vi? Às vezes você até se culpa a respeito disso. Mas como que eu não vi? Como que eu não fiz nada? E eu quero dizer que muitas vezes não é culpa sua. É porque geralmente o suicida, ele camufla muito bem. E nós precisamos, como igreja, não menosprezar isso. Essa é uma verdade, sabe? Os sentimentos das pessoas. Todos nós temos sentimentos. Todos nós sentimos. Sabe quando você fala grosso com alguém? Quando você é estúpido? Quando você, sabe, xinga alguém? Você feriu o sentimento de alguém. E pior ainda, você sabe quando você faz isso dentro de casa? Você feriu você mesmo. Você feriu a você mesmo. E as pessoas, elas não conseguem muitas vezes, queridos, expor ou procurar ajuda, talvez por medo, por constrangimento, talvez por pensar que é pecado, porque já ouviu falar que isso é falta de Jesus, isso é falta de Deus, é falta do Espírito Santo. E a pessoa continua sofrendo com aquilo, lutando com 2 coisas. Lutando agora, não só com as suas emoções, o seu problema emocional, mas agora lutando com a fé, porque a pessoa começa a acreditar que realmente ela não tem fé, que realmente ela não tem Jesus, que realmente ela está perdida. Então, que não tem mais jeito. Nós, como igreja, nós precisamos cuidar muito, porque muitas pessoas não falam, não procuram ajuda, porque alguém já falou mal de alguém que era
que estava passando por essa situação. Como que aquela pessoa passa por isso? Como que ela sente isso? Como que essa pessoa é fraca? Porque já ouviu pessoas falarem que uma pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que tem qualquer coisa desse tipo, é fraca. E as pessoas estão ouvindo isso, queridos. E às vezes elas não procuram ajuda. Por esses motivos ou por qualquer outro motivo. E se talvez você tenha sido uma dessas pessoas que um dia fez alguma coisa dessa que eu disse, ou qualquer outra, você se arrependa, porque é pecado. Porque você talvez julgou, condenou, o que não cabe a nós. Não é só pedir perdão, tem que se arrepender. Arrependimento a gente aprende lá no nosso curso de integração, né? A respeito disso, metanoel, a mudança da nossa mente, a mudança do nosso coração, das nossas atitudes. Pensa a importância disso, queridos. Quero dizer para vocês, eu faço terapia. Eu faço terapia 2 vezes por mês. Né? Por quê? Porque isso é importante, queridos. E pensa num trem libertador. Pensam. Eu converso muito com a minha esposa e minha esposa conversa comigo. A gente só não ficou doido na pandemia porque a gente conversava um com o outro. Porque a gente tinha um outro para conversar. Então, vocês que são casados, conversem entre si. Vocês que têm filhos, quero dizer para vocês, os filhos são passageiros dentro da casa. Eu estou só eu e a minha esposa. É por um tempo. Daqui a pouco, ou sai para estudar e nunca mais volta para dentro de casa, né? Nunca vai deixar de ser filho. Vão ter as suas vidas. Então, cuide do seu casamento, antes de você cuidar dos seus filhos. É lógico que você vai cuidar dos filhos, mas cuide do seu casamento. Cuide do seu cônjuge. O cônjuge é prioridade na sua vida. Amém? Então, nós vamos ter uma série bíblica que durante essas 4 semanas, onde nós vamos ter mensagens de esperança, de fé, de consolo e de propósito, que nós precisamos. Hoje eu quero falar com vocês que Deus se importa com você. Amém? Agora você fala assim, Deus se importa comigo. Agora fecha os teus olhos, é gostoso falar isso, querido. Fecha os teus olhos, fala assim, bate no seu peito assim, fala, Deus se importa comigo. Aleluia. Você não está só. Deus se importa com você. E olha só o versículo de Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Algumas outras traduções vão dizer com minha destra fiel. Irmãos, Deus conhece e vê cada lágrima sua. Seja no mais oculto que você tenha feito isso. Quando nós nos casamos, nós passamos um tempo, depois eu perdi o trabalho e tal, fiquei 2 anos desempregado. E a gente que fazia compra, 2 carrinhos lotados, e fazia cesta básica, e fazia um monte de coisa, porque era só eu e ela, e tanto eu quanto ela ganhávamos muito bem. Só que nós estávamos construindo a casa, e eu perdi o emprego, e ficou só ela, e as contas, e aí ficou só a cargo dela. Chegou um dia que acabou as compras do mercado. Ela recebia. Mas os financiamentos que a gente tinha que honrar, né? Honrar, e aí acabou levando tudo. Já contei para muitos aqui, muitos já sabem, que a gente comeu só arroz branco um tempo. De noite eu dormia, esperava ela dormir, deitava, né? Esperava ela dormir, depois ia para o outro quarto, me ajoelhava e chorava. Essas lágrimas que ninguém estava vendo, que ela foi saber depois, muito tempo, deu contando, acho que eu nunca tinha contado para ela, eu contei num testemunho, acho que ela ficou sabendo. Né? Essas lágrimas, Deus estava vendo. Então não tem uma lágrima que você derrame que Deus não veja, que Deus não perceba, que Deus não sinta,
que Deus não conheça a sua dor. Todas elas, Deus sabe. E quando nós lemos esse capítulo 41 todo, capítulo 40, você vai lendo todo ali, essa parte de Isaías, mas especificamente 41 é um chamado à verdadeira adoração, sabe? Enquanto as demais nações, não a nação de Israel, mas as demais nações, sabe, estavam ali desafiando e cercando Jerusalém, que eles confiavam nos seus ídolos, o Senhor convocou o povo dele, para quê? Para se aproximar dele, para confiar nele, para pleitear junto, para juntos se fortalecer, formando um exército de eleitos que oravam, que clamavam, que buscavam a Deus, sabe, que estavam juntos, porque ouviram uma palavra de Deus dizendo: não temas. Era essa a situação. E Deus, apesar de toda a demonstração do seu poder, apesar de tudo aquilo que Deus já tinha feito, tudo aquilo que Deus estava fazendo, Ele estava demonstrando o poder, mas os seus filhos, facilmente, o que eles faziam? Eles eram tomados pelo desespero, eles eram tomados pelo medo da ameaça dos seus vizinhos, daqueles que vinham para atacá-los, para destruí-los. Então, ao invés deles confiarem, eles estavam ficando aflitos e necessitados. Essa era a situação. Então, Isaías 41:10 é uma promessa, queridos, poderosa de Deus para cada um de nós. Esse texto, você vai ouvir eu falando várias vezes, ele foi escrito por uma situação específica naquele tempo, mas ele tem grande relevância e vale para nós. Porque a Bíblia toda a Bíblia que foi escrita lá, não é só para lá, é para cá. No entanto, que ela é viva. Ela é poderosa, queridos. E nós precisamos disso. E esse texto lembra-nos que nós precisamos, sabe, do cuidado pessoal de Deus, do cuidado, sabe, pessoal, porque Deus é fiel para conosco, Deus cuida de nós. E essa mensagem desse texto é um convite para não temer no sentido de ter respeito para com Deus, mas no sentido de ter medo, porque temer a Deus, todos precisamos temer é respeitar, é honrar a Deus. Mas ter medo de Deus, não, nós não precisamos ter medo de Deus, porque Ele sempre estará do nosso lado, se nós estivermos do lado dEle. Porque se nós estivermos do lado dEle, você está prestando atenção, irmão? Está? Se nós estivermos do lado dEle, em momento algum Ele sai do nosso lado. Em momento algum. E aí, quando a gente olha o contexto deste versículo, queridos, essas palavras, que foram ditas para homens, mulheres, crianças, que foram arrancados de dentro das suas casas, expulsas, para morar em centenas de quilômetros longe da sua casa, distante do seu país. Agora eles não estavam mais no seu país, estavam exilados. Agora eles não eram mais senhor das suas vontades, agora eles eram escravos. Eles não podiam mais fazer o que queriam. Os babilônios destruíram a cidade de Israel, incendiaram o seu templo, a morada de Deus entre eles, a ponto de levá-los a perguntar: Deus não se importa mais conosco. A ponto de perguntar: Deus nos abandonou completamente. Quantas vezes nós já fizemos essa pergunta? Acho que Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Deus não está olhando para mim. Isso não é verdade. E o povo falava lá em Lamentações 5, 20 a 22, diz assim: por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite.
povo estava se perguntando, será que Deus nos abandonou? Será que, Deus não se importa mais conosco? Depois deles sofrerem, queridos, no território inimigo lá por décadas, por tempos e tempos, eles já estavam crendo que Deus tinha se esquecido deles. Eles já estavam acreditando que realmente Deus não se lembrava deles, que Deus não se importava com eles. Então Deus tranquiliza eles, a partir do capítulo 41, dizendo para eles não ter medo. Dizendo para eles, que Ele estava com eles. Reforçando, o que a palavra de Deus estava dizendo. E é interessante que, ali no capítulo 41, no versículo 10, 13 e 14, fala, não temas. Deus reforça isso. Mas como que será essa ajuda ao povo de Israel? O versículo ele diz que a mão direita, a mão fiel, a destra fiel de Deus, o símbolo do poder de Deus é a sua destra fiel, é a sua mão direita, é o símbolo do poder. E a palavra de Deus estava dizendo ali que Deus iria consertar as coisas com Israel, executando o que? Justiça contra os babilônios, por sua brutalidade, porque eles não só, queridos, simplesmente tiraram eles da terra deles e levaram eles para ser escravos, mas agiu com brutalidade contra eles. Não foi simplesmente uma retirada, foi uma atrocidade que estava acontecendo. E nós, queridos, quantas vezes nós sentimos dessa forma também? Então, queridos, a Babilônia, ela não poderia resistir diante do poder de Deus. Como os nossos inimigos também não podem resistir diante do poder de Deus, amém? Lembra de uma coisa, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Os teus inimigos não são pessoas. Os teus inimigos não é aquele que puxou o teu tapete. O teu inimigo não é aquele que falou mal de você, que xingou você, que te denigriu. Não. O teu inimigo talvez seja aquele que está usando pessoas para tudo isso. Então não olhe direto para as pessoas e haja com ira, com ódio, com raiva, porque elas são seres humanos que carecem da graça e do amor de Deus, que nós estamos levando. Então nós precisamos ter isso, nós precisamos olhar a isso. Então, queridos, lembre-se disso, que Deus estará sempre diante de nós, cuidando de nós. E aí Isaías 41, 13 e 14 diz, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Aí o versículo 14 diz, não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Como ele tinha feito antes, queridos, Deus ajuda agora o seu povo a alcançar a liberdade novamente. Ele tinha tirado o povo do Egito, e agora eles estavam exilados na Babilônia, da mesma forma, com o mesmo poder que Deus tirou eles do Egito, tirou e libertou eles da Babilônia. E com o mesmo poder, queridos, que Deus nos libertou da escravidão do pecado, Ele está nos libertando dia após dia, queridos. Daquilo que nós estamos fazendo, pecando, errando, Deus está nos libertando, e nós precisamos arrepender e confessar. Todo dia, nós precisamos consertar a nossa vida. E a ajuda de Deus, queridos, de acordo com Isaías 40 e 41, viria por meio do quê? Da justiça de Deus, não é da nossa justiça. Lembra que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A justiça com a misericórdia e o amor de Deus nos liberta de tudo isso, queridos. Deus nunca deixou de ser justo, mas a misericórdia e o amor foi revelado em Cristo Jesus, na cruz, no qual hoje nós participamos da ceia, lembrando do que Jesus fez por nós, lembrando da libertação,
lembrando da restauração, lembrando do renovo, daquilo que Jesus... Esse momento da ceia não é um momento de tristeza, de comiseração. Ai, não, é sim para nós nos sentirmos por causa do nosso pecado, mas é um momento de celebração, de alegria, porque Jesus venceu. Jesus, sabe, é o nosso libertador. E é isso que nós precisamos celebrar a cada momento. Agora, como que Deus se relaciona e ajuda o seu servo? Enquanto os israelitas, eles estavam se encolhendo de medo, por causa dos seus inimigos, por causa dos seus senhores babilônicos, porque agora eles estavam lá, exilados. Os senhores eram da Babilônia, e eles tinham medo. A promessa de ajuda de Deus fez o que com eles? Deu conforto, deu segurança, deu confiança, deu um novo ânimo para eles. E queridos, quando nós estamos num momento assim de desespero, sem esperança, o Senhor nos oferece um futuro. O Senhor nos oferece um caminho melhor, um lugar melhor. Mas nós temos que saber que não é porque nós somos bons, não é porque nós conseguimos e fazemos alguma coisa boa, é porque Ele é bom, e porque Ele nos ama, e porque Ele se importa conosco, e porque Ele quer que nós caminhemos com Ele. Olha só o texto novamente. Por isso, não tenha medo, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós vemos a ação divina, a ajuda de Deus nesse texto, queridos, ajudando o povo de Israel a se tornar um povo, sabe, que não só cuida de si, mas agora cuida dos outros também. Começa a cuidar dos seus vizinhos. A justiça de Deus alcança não só o Israel, mas alcança os povos vizinhos. Quando nós vemos o povo de Israel saindo do Egito, não saiu só o povo de Israel, veio muita gente com eles, de outros povos, sendo libertos juntos. Quando o povo que estava exilado na Babilônia sai, não só sai o povo de Israel, sai muitos outros povos com eles, sendo libertos também. E agora a justiça de Deus está acontecendo. Então Deus nos mostra como que será a missão da justiça de Israel. Lá em Isaías 42, 6 a 8, diz assim: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar dos calabouços os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, e esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Deus não dá glória dele a ninguém, Deus não dá glória dele a ídolos. Por quê? Porque somente a Deus deve ser dado a glória. E aí Deus estava dizendo que esse povo ia fazer o quê? Conduzir outros povos que estavam oprimidos, sob opressão, para a mesma liberdade, para o mesmo caminho. Queridos, que lindo quando você começa a pensar nisso, que muitos foram salvos por causa do povo que estava saindo. Você já consegue imaginar quantas pessoas podem ser libertas, salvas por causa da sua vida, porque um dia Deus te trouxe, Deus te resgatou, Deus te tirou da escravidão, Deus te tirou do exílio, Deus te tirou da Babilônia, Deus te tirou do Egito, e agora você é uma nova criatura. Quantas pessoas podem ser libertas por sua vida? Então Deus não nos deu, sabe, aquela condição de ficarmos achando que a gente é coitadinho. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos. E tudo tem a ver com Ele, não é a ver conosco, gente. Tudo tem a ver com o poder dEle, somente com o poder dEle. Quando nós vemos que Deus escolheu Abraão, né, em primeiro lugar, abençoou a vida dele, e disse lá em Gênesis capítulo 12, né, que através da bênção, da vida dele, quantos seriam abençoados? Uns 2, 3? Muitos seriam abençoados, queridos.
Mas a família de Abraão, o Israel, ao invés de escolher o caminho da justiça, escolhe o caminho da injustiça. E por isso, eles são exilados, porque eles abandonaram Deus. Se eu e você abandonarmos Deus, nós vamos sofrer. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus vai pesar a mão, não é porque Deus vai, lançar uma praga. Não, não é isso. É porque você se afastou daquele que te guarda, daquele que te protege, daquele que te cuida, daquele que te ajuda, daquele que te ama, daquele que te sustenta. E aí você vai viver a miséria. Você pode ser rico, mas vai viver a miséria. Por quê? Porque está longe de Deus, longe da salvação, longe de Jesus. Então, queridos, quando nós observamos essas palavras de Deus aqui em Isaías, esse texto que nós lemos, era para aquele povo específico, mas lembra disso, é para nós também. É para nós. Agora, de forma prática e direta, quem é Deus nesse texto? Vou ler o texto novamente. Vamos ler todos juntos? Está aqui no telão. Vai lá. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai lá. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo. Sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Deus se apresenta como quem? O nosso Deus. Ele não é nada mais, nada menos do que o nosso Deus. Ele é o responsável para nos proteger, por nos guiar, para nos dar força, aquilo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades. É Ele que está dizendo. E é reconfortante, queridos, sabe quando a gente ouve isso, sabe disso, que Deus não é um Deus, distante, que está lá no céu, sentado no seu trono, alto e sublime trono, olhando para baixo, como os nossos pais falavam às vezes, com a gente, Deus está vendo. E aí a gente cresceu acreditando que Deus era um Deus ruim, um Deus bravo, um Deus que não gosta da gente, porque tudo que a gente faz de errado, Deus vai vir castigar. Deus está conosco, Deus está aqui com a gente, queridos. Jesus veio para morrer na cruz, para isso se tornar real. A presença do Espírito Santo está conosco todos os dias. Então nós não estamos só, então Deus é um Deus presente, queridos, isso é maravilhoso. Então esse é o nosso Deus, que está conosco, que é o nosso Deus. É esse que é o nosso Deus. Agora, por que não precisamos temê-lo, no sentido de ter medo dele? Porque quando ele diz aqui não temas, é um convite para nós deixarmos de lado o nosso medo e confiarmos nele. Nós podemos confiar em Deus, mas como que nós podemos confiar em Deus? Vou falar rapidinho, 3 coisas. Primeiro, Ele é fiel, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Deus nunca quebra promessa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Tudo o que Ele falou, Ele cumpre. Ah, mas não está acontecendo na minha vida. Alguma coisa está errada então na sua vida. Não é Deus. Ah, mas eu não tô sentindo Deus. Você não precisa sentir Deus. Ele está aí, Ele é real, Ele é verdadeiro. Ah, mas eu li a Bíblia, não senti nada. Deus não falou comigo quando eu li a Bíblia. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, não sinto nada. Mas ela é a palavra de Deus. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa sentir fogo, você não precisa, dar você não precisa fazer nada, não. Você precisa apenas crer que Ele é fiel, que Ele falou contigo quando você leu a Bíblia. Só isso. Porque Ele é fiel. E você precisa de matéria-prima, o Espírito Santo precisa de matéria-prima no seu coração, na sua mente, para Ele trabalhar na sua vida. Então, lança a palavra de Deus, lança a Bíblia, para que quando Ele precisar, Ele traz a sua mente, traz no seu coração. Só creia, queridos, leia a Bíblia como a palavra de Deus, simples assim. Deus falou comigo hoje. Deus falou com você hoje? Deus falou comigo, eu li a Bíblia. O que Ele falou? Deus falou assim, assim, assim.
Um dia eu estava conversando com uma pessoa essa semana, né? Falando sobre isso. E aí eu lembrei, né? Falei, meu Deus do céu, quando chega nessa genealogia, falei, meu Deus do céu, por que o senhor deixar esse negócio aqui? É uma trabalheira, é nome, fulano que nasceu de fulano, que é de ciclano, que é filho de Beltrano. Para que isso? Dá um trabalho a gente ler isso aqui. E o que vale isso? Né? Desse jeito, ele está falando com Deus, né? Eu e Deus, né? E eu falei, Deus, e o Espírito Santo veio e falou assim, genealogia é para você saber de onde você veio, quem você é, qual é a sua linhagem. Falei, uau, é isso. Então, nada que está escrito na Bíblia, tudo, na verdade, tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Vamos dizer assim, meu pai, né? Se tivesse escrito na Bíblia que um lambarigo liu Jonas, ele acreditava porque estava na Bíblia. Né? Então, irmãos, nós precisamos crer na verdade, porque Ele é fiel. Segundo, Ele nos fortalece. Quando nós estamos fracos, queridos, Deus nos dá força que nós precisamos para continuar. O texto da palavra de Deus, em Hebreus, que diz, né, que não vem provação, tentação nenhuma que não seja humana. Não vai vir nada além das suas forças. E quando vier, Deus dá o livramento. Então você tem que estar atento que Deus, o que está acontecendo? Onde está o livramento? Não é ficar olhando para a luta, para a dificuldade, a gente perde o livramento. A gente fica só olhando para o problema, só olhando para a angústia, só olhando para as coisas ruins, e você perde, Deus está mostrando o barco, está mostrando o negócio para você sair, e você está olhando só para a coisa ruim. Então olhe para aquilo que Deus tem para você, Deus te fortalece, e Ele nos ajuda. Nós podemos pedir ajuda para Ele a qualquer momento, gente. Ele não dorme, Ele não cochila. Deus está sempre pronto e sempre nos ouve. Sempre, sempre, sempre. Então, não perca isso do seu coração. Não tire isso. Né? Então, confie em Deus, porque Ele é fiel, porque Ele nos fortalece, porque Ele nos ajuda. E como que nós vamos aplicar esse texto em nossas vidas pessoais? Vamos ler de novo o texto? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu seguirei com a minha mão direita vitoriosa. A gente já leu bastante, agora a gente conhece esse texto, né, o seu significado. Como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Como que eu posso fazer isso, ser real na minha vida? Primeiro, você reafirma a sua fé diariamente. Como que você reafirma a sua fé diariamente? Orando, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus diariamente. Levantou, queridos, ora. Vai para a palavra, vamos para a palavra de Deus, vamos fortalecer a nossa fé. Então, você reafirma a sua fé diariamente nele. E a gente só pode reafirmar a nossa fé em Deus, nosso Senhor, se nós fizermos isso. Se nós orarmos, lermos e estudarmos a Bíblia. De outra forma não tem, gente. Com culto de domingo, ninguém reafirma a sua fé. Com TikTok, com mensagens do YouTube, ninguém reafirma a sua fé, porque é uma atitude pessoal e individual de cada um de nós. Eu tenho que reafirmar a minha fé, lendo a palavra, orando, estudando a Bíblia. É simples assim. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Compartilhando com os outros. Aquilo que Deus fez comigo, eu não posso guardar para mim, gente. Eu não posso, eu tenho que compartilhar. Gente, se Jesus me salvou, eu vou guardar no meu coração, amém, glória a Deus. Mas eu não vou compartilhar com ninguém. As pessoas estão morrendo sem Deus, estão indo para o inferno. E o que eu estou fazendo com isso, queridos? Eu estou guardando para mim? Não, eu já estou salvo, tem igreja aí para tudo quanto é lado. Quem quiser ser salvo, que entra numa. E aí no dia que chegar lá no dia, Deus fala assim, não sei se Deus vai puxar um telão, vai puxar um papel, não sei como que Deus vai puxar. Mas Ele vai te mostrar, né? Vamos dizer que é numa imagem holográfica, né, em 3D. Você está vendo, eu te dei oportunidade de você fazer isso aqui, de você testemunhar para essa pessoa do meu amor. Sabe como que você testemunha do meu amor?
Era tão simples. Era só você falar o que eu fiz com você. O que eu estou fazendo na sua vida? Eu nunca te pedi. Deus está falando contigo, comigo também. Tá? Eu nunca te pedi para ser perfeito. Eu te pedi para me seguir. Eu te pedi para você testemunhar o que eu estou fazendo na tua vida. E você deixou passar. Se Deus fizer isso, eu estou falando, não está escrito na Bíblia isso, tá, gente? Né? Mas vamos dizer que Deus te dá a oportunidade de você, um olho de lá, de onde você está, lá no juízo final, você olha lá no inferno agora. Aí você olha, você está vendo aquela pessoa lá? Então, essa pessoa é que eu falei aqui, e você deixou passar. E ela foi para o inferno, porque você não falou do amor de Deus para ela. Porque você não testemunhou o que eu fiz na sua vida. Você não compartilhou com os outros. Compartilhar com os outros, queridos, é sentar com a pessoa, é orar. Mas não é só isso, queridos, é caminhar, é ser amigo, é andar junto com a pessoa. Como que eu posso aplicar na minha vida? Reafirmando a minha fé diariamente, compartilhando com os outros e enfrentar os seus medos. Nós precisamos usar as promessas de Deus, usar o que Ele disse aqui, na palavra dEle. Porque Deus é como um escudo, queridos, para nós enfrentarmos toda e qualquer situação. Deus é a nossa proteção, então nós não precisamos, sabe, nós temos que enfrentar os nossos medos. Não adianta você tentar esconder, sabe, a gente fica tentando esconder os nossos medos, esconder aquilo que nos, sabe, atrapalha, não mostrar para as pessoas. E quanto mais você esconde, mais fraco você se torna. Quanto mais claro é a sua vida, quanto mais as pessoas veem quem você é de verdade, mais você vai se fortalecendo, porque quanto mais você mostra quem você é, mais o diabo não pode te acusar e nem te condenar. O que ele vai te condenar, se todo mundo já sabe? Né? Então, queridos, faça isso, cara, enfrente seus medos. O Salmo 23, 4 diz, mesmo quando eu ando por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Lá em Filipenses 4:3 diz, tudo posso naquele que me fortalece. É isso, queridos, vamos caminhar, vamos fazer isso na nossa vida. Então, enfrente seus medos. Como que nós vamos aplicar na nossa vida? Reafirme a sua fé diariamente, compartilhe com os outros e enfrente os seus medos. Eu já estou caminhando para o final. Como que Deus se importa com você? Como que Deus se importa com você? O versículo diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como que Deus se importa com você, queridos? A presença dEle é constante. Ele não está com você hoje e amanhã não. Ele está constantemente conosco. É nós que nos afastamos dEle. Ele nunca se afasta de nós. Então, Ele está conosco, e por isso que Ele vê tudo. Ele vê o que a gente faz de certo e o de errado, o de bom e o de ruim. Ele sabe todas as coisas, então, a presença dEle é constante. Deus não nos deixa sozinhos nunca, queridos, amém? Deus não te deixa sozinho, a presença dEle é fonte de paz, é fonte de segurança. Em qualquer situação que nós possamos estar, a presença dEle é o que nos sustenta. Amém? Como que Deus se importa com você? A identidade, queridos, em Deus. Nós temos identidade em Deus. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, e Ele se importa com seus filhos. A minha identidade, eu preciso saber qual que é a minha identidade. A minha identidade em Cristo, eu sou de Cristo. Deus é o meu Deus, é o meu Senhor. Preciso ter convicção disso. É isso que nós precisamos. Como que Deus se importa com você? Ajuda pessoal. Deus cuida de você. Lembra que eu disse que Ele é um Deus pessoal? Ele não cuida do todo, Ele cuida pessoalmente de você. Ele olha para você. É por isso que Ele olha as tuas lágrimas. Não tem uma lágrima que você deixou cair durante a sua vida que Ele não tenha visto, não tenha percebido e não tenha sentido. Todas elas dele viu. Então, por isso que é uma ajuda pessoal. Então, continue com Ele. Como que Deus se importa com você? Presença constante, identidade em Deus, ajuda pessoal
E por último, confiança na fidelidade. Confiança na fidelidade, queridos. Nós precisamos confiar em Deus, porque a sua destra é fiel, porque a sua mão direita é vitoriosa. Nós precisamos confiar em Deus. Sabe, confie na fidelidade de Deus para agir a seu favor. Confie, queridos, completamente no poder de Deus. Concluindo, queridos, quando nós lemos esse texto, é um lembrete do amor e do cuidado de Deus, da graça, da misericórdia de Deus para nós. É um incentivo, queridos, para nós não cedermos ao medo, para nós não abrirmos mão de Deus e confiarmos em Deus, confiarmos na promessa, confiar que Ele está conosco, confiar que nós não estamos sozinhos, confiar que Ele não nos deixa, que Ele não nos abandona, confiar que Ele está do nosso lado em todo o tempo, que a sua justiça é fiel, em todos os momentos da nossa jornada está conosco. Nós temos que continuar confiando. Em nome de Jesus. Deus nos oferece, queridos, uma mensagem de esperança, que nós precisamos continuar tendo. Uma mensagem, queridos, de paz, que nós nunca estaremos sozinhos. Amém? Você nunca vai estar sozinho. Então, para nós refletirmos e praticarmos durante essa semana e durante a nossa vida. Primeiro, o que você teme neste momento? E como que a promessa de Deus está com você, e como a promessa de que Deus está com você pode ocupar esse espaço de medo? Se você teme a Deus, né, nesse momento, como que essa promessa, que Deus está dizendo que Ele está com você, Ele pode ocupar esse espaço do medo? Porque Ele disse que está com você, você tem um medo, e Deus quer ocupar esse espaço do medo. Como que Ele pode fazer isso na sua vida? Hoje, é você que tem que dar a resposta para você, é você que precisa chegar a essa conclusão. Segundo, como você pode colocar em prática nesse mês amarelo, um cuidado ativo com a sua saúde mental e com quem você pode buscar apoio? Talvez você esteja precisando de cuidado. Nós temos dito, eu e a minha esposa, nós estamos à disposição. Mas não só nós. Talvez você precise de outro tipo de ajuda física. Talvez o seu problema não seja nem mental, seja hormonal. Saúde, talvez você precise de ir ao médico. E nessa prática, nesse mês amarelo, como que você pode pôr em prática alguma coisa para a sua vida, para que você tenha esse cuidado? E terceiro, queridos, qual ação prática você fará esta semana para honrar a vida, apoiar alguém que esteja em dificuldade e lembrar que Deus se importa com você e com ela? Aqui não é só para você, é para alguém. Qual ação prática você vai fazer essa semana para honrar a vida que Deus te deu, para poder ajudar você e alguém que precisa? Faça isso, queridos, para a glória do Senhor Jesus.